Olá, pessoal! Que maravilha compartilhar a companhia de vocês nesse primeiro sábado do outono. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura. Se estabeleça nessa nova estação, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, Apaixonados pela Leitura, a participação de telespectadores, além de entrevista e muito mais. E no dia a dia da companhia dos livros e das histórias contadas em suas páginas, o hábito da leitura pode nos tornar pessoas mais sensíveis. Com a palavra, a professora Kita, aqui de Linhares. Ler é transformar o homem. Por que é fazer o homem sensível? E quando o homem é sensível, ele é capaz de ajudar, ele é capaz de sentir a dor do outro. E é isso que o mundo precisa. Então leia, eu falo com os meus meninos, comece a ler um parágrafo por dia. Porque no final de um ano você estará lendo um livro, 2 livros, 3 livros. Tudo é hábito. Então a leitura é tudo na nossa vida. Além de outros benefícios, o contato com os livros pode nos ajudar a entender melhor o mundo em que vivemos. O ato da leitura, ele é muito importante porque ele é um elemento fundamental para o reconhecimento do mundo, para a referenciação do mundo, para a capacidade que uma pessoa tem de elaborar e ampliar sua representação do mundo. Pela leitura, nós vamos acumulando um conjunto de experiências que a gente não viveu pessoalmente. Só esse dado justifica que a gente passe um período da nossa vida saindo da atividade da vida direta para a gente estar naquela vida que é a vida literária, naquela vida que é a vida do texto, que é o quê? Um conjunto de informações que está ali estática, paradinha, esperando apenas entrar dentro do nosso corpo, alcançar a nossa consciência e começar a abrir perspectivas, janelas para a gente conseguir ter uma compreensão melhor do mundo. E muitas das histórias contadas nos livros podem mudar nossas vidas. Na nossa coluna, O Livro da Minha Vida, desta edição. Isso aí, a dica de hoje é para homens e mulheres, mas olha, tem tudo a ver com questões culturais e sociais femininas. É o livro As Avós, da escritora Doris Lessing. É a história de Ross e Lil, são amigas de infância que sempre estiveram juntas, casaram-se, tiveram filhos, tudo na mesma época e moravam em casas vizinhas. Por razões diferentes, elas passam a ter que criar sozinhas os filhos adolescentes. O cenário em que essa história se passa parece muito tranquilo, parece uma cidade pacata, uma vida tranquila, mas dentro dessas duas casas as coisas são conturbadas, as relações são surpreendentes. São só 97 páginas, dá vontade de ler de uma vez só. O romance foi publicado em 2003, quando a escritora já tinha 83 anos. E a Doris Lessing tem uma história muito interessante. Ela viveu a maior parte da vida na Inglaterra, mas ela nasceu no Irã e morou na Rodésia do Sul, território que hoje é o Zimbábue. Ela venceu o Nobel de Literatura de 2007 justamente pela capacidade de contar um pouco da experiência feminina. Vale a pena conhecer, não só as mulheres, viu? Os homens também. É uma autora que vale a pena, ela escreve muito bem. E para a entrevista desta semana, a nossa conversa é com a professora Joana Lúcia, aqui de Linhares. Ela é professora da Rede Municipal de Ensino e também da FACELE, a Faculdade de Ensino Superior de Linhares. Alinhavando um bate-papo onde se permite transitar pelo universo das ideias, falamos de experiências de leitura, do quanto é importante o professor ser incentivador desse hábito, um pouco do universo feminino e, claro, sobre os benefícios da leitura. Olha, Pereira, eu penso que quando as pessoas começarem a criar o hábito de leitura de todos os gêneros, o nosso país tende a melhorar. Tanto em relação à história do nosso país, à atualidade e também questões políticas. A leitura ela é muito boa para que você desenvolva criticidade, para que você mude o seu pensamento, para que você também arrume argumentos para se posicionar, né? Eu acredito que aquele que lê continuamente, ele tem conhecimento para perceber o seu entorno, a sua volta, né? E criticar ou não uma situação, falar com propriedade daquilo.
É com as palavras da professora Joana Lúcia que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E na sequência desse papo gostoso sobre bons hábitos de leitura, vamos juntos para a nossa coluna Dica de Leitura desta edição, com Ine Pereira, nossa correspondente direto de Londres, na Inglaterra. Eu dividi essas dicas em como começar e por onde começar. Então a gente vai começar com as dicas do como começar. Eu sei que para algumas pessoas, por exemplo, ler dá sono. Para algumas pessoas não, acho que para todo mundo ler dá sono. Então talvez para você que não é um leitor habitué, né, habitual, ler na hora de dormir não seja a melhor coisa. Mas você pode escolher o seu horário, por exemplo, na manhã, no café da manhã, durante o seu café ou na hora do almoço. Ultimamente, o que tem acontecido comigo? Aqui eu acabo tendo que ficar mais ou menos 2 horas no transporte público todo dia, pegando trem. E como o trem tem um balancinho assim tranquilo, não é tão ruim, eu acabo aproveitando essas 2 horas para fazer os meus horários de leitura ali. 2 horas essas que poderiam ser desperdiçadas apenas assistindo Friends ou ficando olhando pro tempo. Segunda dica essencial: carregue um livro com você em todos os momentos. Deixe o livro na bolsa. Por exemplo, na questão do transporte, se você tem um livro na bolsa e você está naquele período de transporte que é um período insuportável para todo mundo, você tem ali alguma coisa para fazer. E assim você também pode ler nos espaços entre atividades, como por exemplo, quando você está esperando na sala do dentista, quando você está no cabeleireiro e, obviamente, no maldito transporte público. Que eu vejo muito no transporte público, que é a pessoa que lê em pé, no meio do sufoco, com uma mão segurando em cima e o livro aqui. E eu tenho certeza para você que a viagem para essa pessoa é muito mais suportável do que pra gente, né? Na sequência desse papo cabeça sobre livros, eu convido vocês para acompanharem junto comigo a sugestão da professora Selma Pessotti, na nossa coluna Dica de Livro. Avança a página, volta a página e vamos que vamos. Hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre um livro que marcou muito a minha vida. O nome dele é Feia, é de uma escritora que não é brasileira, eu não me lembro agora de que região ela é. Ela se chama Constance. E ela conta a história da vida dela. Desde criança ela é muito maltratada, ela sofria muito nas mãos da mãe dela. Ela é filha de pais separados. E aí tem mais 4 ou 5 irmãos e ela tinha que fazer todo o serviço de casa com a ajuda dos irmãos. À noite, ela tinha muito medo, porque a mãe dela ela era muito brava. Então, ela acabava fazendo xixi na cama todas as noites. E a mãe dela, de manhã, levantava e acabava batendo nela. Todos os dias era a mesma situação. Ela fazia xixi na cama à noite e apanhava de dia. Teve uma vez que a mãe dela machucou tanto ela que deram nódulos. E aí ela foi ao médico sozinha e o médico achou muito estranho. Isso ela já tinha mais ou menos uns 13 anos. Ela não contou o que tinha acontecido. Aí ela fez a cirurgia, tirou os nódulos e pediu a uma professora para deixar ela morar na casa junto com a professora. Desde o dia que ela pisou na casa da professora, nunca mais ela fez xixi na cama. Só que essa professora teve que ir embora. E aí ela não quis mais voltar para a casa dela, então ela arrumou um lugarzinho para ficar. E aí, para se alimentar, para poder pagar os custos dela, ela tentava assim de tudo. Limpar a casa de fazer esses serviços assim. Ela não tinha serviço fixo, mas todo dia ela tinha alguma coisa para fazer, as pessoas acabavam ajudando.
E até que ela foi trabalhar com advogados. E ela queria muito ser advogada. E ela conseguiu. Ela foi uma das melhores alunas da escola. E por causa das notas, ela conseguiu entrar numa faculdade bem conceituada. O restante da história eu não vou contar. Quem tiver interesse de ler, procura o livro. É uma história fantástica. Além desse universo de possibilidades dos contatos com os livros, a escritora Fernanda Farina, aqui de Aracruz, considera que nós podemos também fazer um mergulho na vida, na nossa coluna Participação de Telespectadores. Quem não lê vive sempre à deriva, imaginando que a vida seja um oceano. Quem não lê fica sempre boiando, fica sempre na deriva e não consegue descobrir que abaixo daquela superfície existe um mundo. Assim como no oceano existe um mundo rico em ecossistemas, em biodiversidade, acho que o livro é isso, ele te proporciona um mergulho na vida. E ler é uma coisa fantástica, sabe? As pessoas reclamam, porque eu não tenho dinheiro para viajar, não tenho... Viaja no livro, que é a coisa mais emocionante, e cada história que você tem, em cada momento. Então isso me ajudou muito em toda a minha vida. Não, escrever as peças de teatro, sabe, montar os espetáculos, tudo. A leitura é muito importante. É bom a gente escrever, é bom escrever também, ter o hábito. Agora, a leitura, você não precisa ter como é que se diz, a manha da escrita, sabe? É só ler, pegar um livro e ler. É compartilhando as palavras do nosso parceiro Cláudio Lins que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com a professora Joana Lúcia. Pergunta que eu faço para nossos convidados aqui, como é que a leitura de livros de literatura começou na sua vida? Lá na infância, na família, na escola? Como é que foi, Joana? Então, eu comecei a gostar de livros quando eu estava estudando no Bartolino Costa. Era 6º ano, que hoje seria 6ª série, né? Não, hoje é 6º ano e antes era 6ª série. 6ª série. Isso. Só para registrar, você é aqui de Linhares. Sim, nasci em Linhares. É. E aí a professora, ela levou uns livros para que a gente pudesse ler. Eu lembro que eu li o Estudante 1, o Estudante 2 e o Estudante 3. E gostei muito. O objetivo naquela época não era tanto pela leitura, mas era o medo que eles tinham que nós nos envolvêssemos com drogas, né? Naquela época. Adelaide Carraro. Da Adelaide Carraro. Exatamente. E o fato de eu ler o Estudante 1 e 2, a gente queria saber o que acontecia na vida daquela família, né? E eu fui despertar, a partir daí, para o hábito da leitura. E depois vieram outros livros, como Revolução em Mim, Um Girassol na Janela. E depois, um amigo meu na época até falou assim, Joana, vamos pegar alguns livros na Biblioteca Municipal, eles emprestam. E lá eu conheci outros autores, fiquei apaixonada por Pedro Bandeira, né? E foi a partir daí que eu comecei a perceber a personalidade do autor, o estilo de leitura, de escrita dele, e comecei a buscar. Então eu li todos do Pedro Bandeira naquela época e fui para o Sidney Sheldon. Lia toda semana. Sidney Sheldon, uma literatura norte-americana, né? Isso, um suspense, um romance, uma investigação criminal. Depois eu conheci Agatha Christie, só que não li vários dela não, só li um mesmo, porque era muito suspense, não era mais o meu estilo. E aí os anos foram passando, eu fui criando esse hábito da leitura, né? E depois até mesmo livro didático, às vezes eu pegava um livro, o capítulo que a professora ainda não tinha explicado, dava uma lida. Você já lia antes, depois na aula já questionava, né? E isso foi expandindo os meus conhecimentos. E aí depois, quando jovem já comecei a buscar mais livros espiritualistas,
Gosto muito da Zíbia Gasparetto também, né? São livros de romance que me emocionam muito. E depois, com o contato, né, com a graduação, o fato de eu ter escolhido ser professora, querendo ou não, a gente lê muito, Eu né? sei. Aí eu vou te fazer uma pergunta para chegar aí nessa parte da professora. Tem um livro que marcou sua trajetória como leitora? Você consegue se lembrar assim? Eu consigo. Embora eu sou fã de alguns autores, né, tem um livro da Zíbia Gasparetto, Sem Medo de Viver. Na época, eu tive uma decepção amorosa, na época, muito, muito sério. E aquele livro, eu me reconheci dentro dele. Eu estava vivendo uma realidade daquela personagem, algo muito parecido. E eu olhei e falei assim, eu não quero ter esse final dela, né? Eu quero ter um outro final. Foi aí que eu saí da depressão, né? Levantei a minha cabeça e segui em frente. Uma história no livro que ajudou você a resgatar a questão pessoal. Ela estava passando pelas mesmas decepções amorosas, né? E ela acabou deprimindo tanto que ela ficou doente e acabou falecendo, né? E eu falei assim, gente, eu estou indo pelo mesmo caminho. E aí, isso já faz muitos anos, né? Mas foi um livro que foi um divisor de águas. Eu falei assim, não, eu preciso mudar o rumo da minha vida para que eu não tenha esse mesmo destino. E aí que eu paro para perceber a importância da leitura, né? Porque muitos livros, quando eles não são de autoajuda, eles também servem como exemplo do que você seguir. Como referência para a vida real. Exatamente. Na verdade, né, Joana, é possível afirmar que 100% dos livros de literatura, o escritor do livro não tira a leitura do nada, a escrita do nada, a história do nada. Ele se baseia em fatos reais. O personagem existe em algum lugar, né? Tem algum personagem de livro que marcou sua trajetória assim, que você consegue lembrar? Mesmo que seja lá no início? Eu só não consigo me lembrar do nome, mas tem um do Pedro Bandeira, que é O Grande Desafio, o nome do livro. O menino, ele é cego. E o livro, ele não fala em nenhum momento. A gente percebe que ele é cego lá no final, quando fala que ele estava lendo alguma coisa que estava em braille. E ele consegue, no enredo, descobrir aonde que estava acontecendo dentro da escola dele um movimento de tráfico de drogas, e ele consegue entregar. Então, assim, é um livro muito gostoso de ler. E eu me lembro que aquele menino me chamou muita atenção, aquele personagem ali, né? Porque quando os professores de língua portuguesa e de qualquer outra matéria disponibiliza ao aluno essa oportunidade de ler, e ele lê esse tipo de literatura, isso instiga ele também a querer ser um defensor de algum princípio, né? E esse livro, ele queria auxiliar a limpar a escola dele, né, desse tipo de entorpecente. Então foi um livro que me marcou muito, assim, eu gostei, eu li ele mais de umas 2 vezes. Eu sei. Pessoal, a gente gosta de colocar em discussão aqui no programa Sim para a Literatura, que existe a possibilidade de uma pessoa que trabalha em qualquer área da atividade humana, né, que desenvolve, por exemplo, qualquer atividade profissional, de gostar de livros de literatura. E existe um lugar comum em que as pessoas normalmente ligam a leitura de livros de literatura a professores que são da área de letras ou de língua portuguesa. Sua formação é na área de ciências biológicas, né, Joana? Como é que uma professora, uma pessoa que foi para a área de ciências biológicas, você fez a graduação e o mestrado nessa área, né, se interessou por literatura? Ou de que forma que ler livros de literatura te levou para essa área? Na verdade, foi isso. A minha área é ciências biológicas, como você disse, a primeira graduação, e depois eu fiz um mestrado em ensino na educação básica. Você fez na área de educação? Na área de educação. Já dando aula? Já dando aula, como professora de ciências e de biologia. E a partir daí eu enveredei para a área das humanas, né? Eu sempre percebi o seguinte, o aluno que lê bem, ele interpreta bem e ele aprende qualquer matéria. E eu, quanto professora de ciências, eu sempre gostei de trabalhar livros paradidáticos. Eu gostava de contextualizar o conteúdo de ciências com alguma literatura na área. Então, por muitos anos, eu trabalhei com o 8º ano e que tinha o sistema reprodutor. Então, eu trabalhava os conteúdos do sistema reprodutor e livros voltados para prevenir a gravidez na adolescência.
Então, tinha um livro, Grávida aos 14 anos, que eu consegui vários exemplares desse livro e tirava uma aula da semana para que eles pudessem ler e depois eles faziam um teatro do livro. Eu chamava os pais para que eles pudessem ver. Fazia uma representação daquilo que era lido no livro. Sim. Outros conteúdos também que tinham livros que poderiam dar esse contexto junto com o conteúdo, eu proporcionava. Atualmente, eu diminui um pouco a quantidade de projeto, porque na escola em que eu trabalho, na educação básica, os professores de língua portuguesa fazem isso com êxito, eu fico muito feliz. Mas eu providenciei para a minha sala de ciências lá o cantinho da leitura, né? Essa proposta é muito bacana, né? É muito legal. Você colocar o livro e a revista próximo do aluno. Próximo. Né? E eu percebi que, a partir do momento que eles tivessem contato, né, que tiveram contato com aquelas revistas, eles fazem as atividades mais rápido, para sobrar mais tempo, para que eles possam folhear. E eles ficam à vontade para folhear a que quiser, e eu deixo claro, olha pessoal, essas revistas vão estar aqui até dezembro. Vocês têm até dezembro para ler, não precisa ter pressa, não precisa ficar preocupado, volta e meia vocês vão estar lendo. E eu observo que eles leiam e gostam e comentam uns com os outros, né? Isso é muito legal, porque é uma oportunidade de expandir os conhecimentos deles, não só em ciências, mas também em política, em história, atualidades. São revistas que trazem para o aluno o que está acontecendo no mundo das pesquisas tecnológicas, né? E isso facilita também. O professor ser leitor é importante para estimular os alunos também ao contato com os livros, Joana? Com certeza. Eu estava lendo ontem uma pesquisa que fala que os professores, as mães, o público feminino, ele é um público que instiga a leitura, instiga o aluno a ler, né? E geralmente quando você mostra um livro para o aluno ou você lê próximo a ele, ele fica curioso. O que você está lendo, professora? Exatamente. Deixa eu ver. É igual a criança em casa, sobre né? o quê? Exatamente. É igual a criança em casa, né? Isso. Pais que têm o hábito de ler, os filhos acabam adquirindo esse hábito. Eu costumo dizer que todos gostam de ler. Aquele que fala que não gosta é porque ele não descobriu o gênero. E você não tem como sentir falta daquilo que você não conhece, né? Exatamente. A partir do momento que você conhece a leitura, aí fica difícil de deixar, né, de largar. Tem uma pesquisa importante que mostra que as pessoas que têm o hábito da leitura, ou elas foram influenciadas pela mãe em casa, ou foram influenciadas principalmente pela professora, né? Então, o feminino tem um papel extremamente importante. Até o início aí dos anos de 1900, final dos anos de 1800, a mulher não tinha praticamente acesso à escolaridade, né? Enquanto a família preparava o homem, né, para ser o advogado, ser o doutor, a mulher normalmente, a filha, normalmente era preparada para as prendas domésticas, né? Ter tido acesso ao universo da leitura contribuiu para que a mulher se tornasse mais empoderada, se tornasse mais independente? Para a gente finalizar, Joana. Com certeza. Eu penso que o fato da mulher estar, né, estudando mais, está se posicionando mais, tanto no mercado de trabalho quanto na sociedade, instiga elas a escreverem mais. Muitos artigos hoje que você busca, independente da temática, sempre tem artigos femininos ali. Então eu penso que a perspectiva de crescimento da publicação feminina é grande. E isso estimula que mais mulheres escrevam, né? E que nós, mulheres, também temos uma grande responsabilidade em instigar nossos filhos a ser leitores. Porque eu, quanto mãe... E reproduzir esse comportamento no seu círculo de relacionamento. Exatamente. A mãe, a mulher, a professora é bastante influenciadora, não é? Certo, com certeza. Se nós passarmos essa herança para os nossos filhos, com certeza serão adultos leitores que vão fomentar ainda mais. Maravilha. Obrigado por ter vindo. Muito obrigada, As portas viu? do programa Sim para a Literatura estão abertas. Eu agradeço pela oportunidade. Tá bom? Muito obrigada. É trafegando pelas trilhas dessa Conversa Sem Fronteiras que finalizamos esta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Vocês representam um luxo para todos nós. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa,
Acessem youtube.com/simparaliteratura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos a sua audiência em Linhares, Vitória e Grande Vitória, através do canal 16.1 na TV aberta. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.